Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Surpresa política na Europa abala a OTAN. E este texto que aparece aí nesse primeiro momento, texto publicado pelo portal Político, que é um portal que tem uma visão favorável ao projeto da OTAN, ele revela uma grande preocupação com o rumo das eleições na Romênia, e essas eleições podem sim abalar o projeto da OTAN, tanto é que o título do artigo é justamente esse: Por que a votação presidencial da Romênia pode abalar a OTAN? Aí esse artigo, que eu sugiro a leitura, claro, com todo o cuidado do mundo, já que trata-se de um portal que tem uma visão favorável à da OTAN, mas esse texto aí, ele apresenta uma série de motivos pelos quais, e eu vou discutir vários deles aqui no vídeo de hoje, nesse primeiro momento, vários motivos pelos quais a Romênia é fundamental para o projeto da OTAN na Europa. E a eleição desse cara que aparece aí, que é o Calin Georgescu, ele é um dos favoritos, ele foi o cara mais bem colocado no primeiro turno. A eleição dele pode significar aí um grande percalço para o projeto da OTAN. Por quê? É o que eu coloco nas letras vermelhas. O Calin Georgescu, ele é um crítico do projeto belicoso da OTAN, não quer dizer que ele queira tirar a Romênia da OTAN, ele nunca falou sobre isso, muito pelo contrário. Quando ele faz as falas dele, ele até ressalta que a ideia não é retirar a Romênia da OTAN, não é retirar a Romênia da União Europeia, ela faz parte tanto da OTAN quanto da União Europeia, mas sim ficar dentro desses grupos, garantindo alguma autonomia, alguma soberania. É disso que o Calin Georgescu está falando. Aí, se vocês lembrarem que isso é muito semelhante ao que o Viktor Orbán fala na Hungria e o Robert Fico fala na Eslováquia, vocês vão perceber que existe uma tendência que está colocada aí. O que preocupa muito a OTAN não é apenas o caso da Romênia, o que já é muito importante. Vocês vão perceber, conforme eu for discutindo aqui esse tema de hoje, que a Romênia é fundamental para o projeto da OTAN. E eu já vou falar dos motivos aqui. Mas também porque o que está acontecendo na Romênia é uma tendência. Existe uma crise política que está instalada na Europa. E muito dessa crise que está acontecendo, ela deve-se ao projeto que os governos europeus escolheram, que é esse projeto de caos arquitetado pelos setores financeiros britânicos e estadunidenses, que estão gerando uma verdadeira devastação na Europa. E governos que abraçam essa agenda acabam ficando extremamente impopulares, acabam perdendo apelo eleitoral, e forças diferentes estão emergindo aí, como é o caso do Calin Georgescu, que foi uma surpresa. E está deixando o pessoal da OTAN de cabelo branco, por quê? Porque a Romênia é fundamental para o projeto da OTAN. Aí questiona-se, quem diria que a Europa cairia nesse buraco, nessa crise política? Ora, quem não diria isso, né? Temos discutido aqui há anos esse panorama de um mergulho cada vez mais profundo da Europa numa crise incrível. Uma crise econômica que se verifica como crise política, uma dificuldade de governabilidade. A gente percebe, inclusive, pouco antes de eu começar a gravar o vídeo, aqui eu gravo o vídeo final de tarde e início de noite, estou gravando o vídeo no dia 4 de dezembro, o vídeo torna-se público para vocês às 6 horas da manhã do dia 5. Estou gravando mais ou menos 12 horas antes, em relação ao momento em que ele se torna público para vocês. Pouco antes de eu começar a gravar o vídeo, eu dei uma olhada geral nas notícias do que estava rolando para ver se eu podia acrescentar alguma coisa ao que eu já tinha escolhido hoje. E a matéria que eu vi, até coloquei para vocês tanto no canal do Telegram quanto na aba comunidade aqui no YouTube. O link do canal do Telegram está na descrição embaixo do vídeo.
é a queda do primeiro-ministro francês. É mais um dos cenários de crise. Eu tenho falado aqui de várias crises políticas que a Europa está vivendo. Quando a gente olha ao sul da Romênia, outro país importante para a OTAN, por ser linha de frente, é a Bulgária. A Bulgária também vive uma crise política gigantesca. Aí a gente vai olhando na vizinhança da Romênia e vê que a situação está muito difícil para a OTAN. Letras azuis, segundo ponto. A Romênia é linha de frente da OTAN em um eventual colapso da Ucrânia. A Ucrânia não é OTAN. A Ucrânia é bucha de canhão da OTAN. Mas havendo um colapso da guerra da Ucrânia, a Romênia é a primeira linha. Então, se existe uma crise política, sobe ao poder um cara que não quer tirar a Romênia da OTAN, mas sim é contra um projeto de submissão que coloque a Romênia em crise, existe um problema que está colocado, um grande problema que está colocado. Até porque em outros países da linha de frente da OTAN, aí sim membros da OTAN, não apenas buchas de canhão como é o caso da Ucrânia, também tá dando problema. Também está tendo governos que não são favoráveis a comprometerem o país por causa de uma agenda que não favorece a população europeia, a população da Europa continental. Favorece setores financeiros que ganham com a guerra, mas não favorece a população europeia. Aí, ó, tá aí a Romênia. Aí, assim, ali entre a Romênia e a Ucrânia tem a Moldávia, que tá ali, Moldova, ali, a Moldávia, que eu digo que é o capacete da Romênia. Por quê? Porque a Moldávia não é OTAN, assim como a Ucrânia está sendo preparada para ser uma bucha de canhão da OTAN, então seria uma linha intermediária, por isso que eu chamo de capacete da Romênia ali, porque ela seria uma segunda linha se a Ucrânia colapsar. Pintado de amarelo está a Rússia, parte da Rússia. Aí, ao sul da Romênia tem uma crise política na Bulgária, mais ao sul ali tem a Grécia, onde o Mark Rutte foi fazer umas falas, participar de um evento da OTAN, e teve protesto tocando tomate no cara. Aí, ao lado ali da Grécia, em direção ao leste, à direita da Grécia, tem a Turquia, que é membro da OTAN, mas um membro escorregadio. Aí a gente vai para cima, a gente vai para o norte ali, tá? Aí tem a Hungria, a Eslováquia, que estão com um comportamento arredio em relação a esse projeto. Aí mais ao norte tem a Polônia sim, com um projeto bastante obediente. Mas se cai o atual governo do Donald Tusk e volta o Lei e Justiça, que antes tinha como primeiro-ministro o Mateusz Morawiecki, aí já é aquela complicação, porque já é um governo complicado de lidar também. Que, embora concorde com o projeto anti-Rússia, tem vários problemas com a União Europeia. É um cenário difícil, é um cenário extremamente difícil. Aí ali ao lado da Romênia, né, à esquerda da Romênia, ao oeste da Romênia, ele tem a Sérvia, que não é membro da OTAN. Aí a coisa vai ficando cada vez mais encardida, né? É um cenário muito complicado que a OTAN vive. Letras vermelhas. A OTAN está expandindo base aérea na Romênia para que essa base seja a maior da Europa, a maior base aérea da Europa, com sistemas... Eu até falei sobre essa questão dos sistemas de mísseis da Romênia, e esse projeto que foi cantado em prosa e verso, só que se sobe ao poder um cara que não está alinhado com essa ideia de tensionar até não poder mais com a Rússia, gerando um ambiente de caos na Europa, a coisa fica muito comprometida. Também colocou-se na Romênia, na Polônia, falei aqui sobre o projeto de mísseis da Polônia. Tem um projeto para instalação de mísseis na Alemanha, ou seja, qual é o projeto da OTAN? Vamos mergulhar num cenário de caos. O que está acontecendo na política europeia? Estão subindo ao poder grupos políticos que querem justamente o contrário. Isso está preocupando muito. A gente vê o Olaf Scholz na Alemanha. O Olaf Scholz na Alemanha é um cara, até então, obediente ao projeto da OTAN. Mas, opositor a ele, que eu já até discuti recentemente, tem o tal do Friedrich Merz, mais submisso ainda. Só que qual é a tendência na Alemanha? O crescimento de movimentos políticos à esquerda e à direita que criticam o projeto de caos da OTAN. Não é que reivindiquem uma saída da OTAN, estão criticando essa agenda de prolongamento da guerra na Ucrânia, estão criticando essa agenda que traz crise para a Europa, que leva a crise para a Europa. Letras azuis. A Romênia é central para a questão de Odessa, região ucraniana, e da Moldávia. A questão da Moldávia passa pela Romênia.
Por quê? Porque a Romênia é o país que está ao lado da Moldávia. A Moldávia seria uma segunda linha bucha de canhão em um eventual colapso da Ucrânia. A Moldávia tem uma região autônoma, que é a Transnistria, que tem presença militar russa. E para garantir que a Rússia não crie um corredor até a Transnistria, na Moldávia, pela Ucrânia, é importante salvaguardar a questão de Odessa. Por isso que eu coloquei Odessa ali. A região ucraniana próxima à Transnistria é Odessa, que está próxima ali da Transnistria, na Moldávia. Tanto é que quando houve aquela setorização da Ucrânia para administrá-la num eventual colapso, falou-se do Reino Unido em Kiev, falou-se da Polônia engolindo a porção ocidental da Ucrânia, uma porção ocidental da Ucrânia, a Alemanha na parte central e leste, em conflito com a Rússia como linha de frente, e a Romênia na região do Mar Negro. Então a Romênia é estratégica. Agora, se sobe ao poder um governo que não concorda com isso aí, o projeto da OTAN está comprometido. Então, muita atenção ao que está acontecendo na Romênia. Muitas vezes a coisa fica muito assim, Rússia, Estados Unidos e tal, mas é preciso ver todo esse jogo aí de xadrez que se desenvolve, no qual a Romênia é fundamental. A Romênia é fundamental para o projeto da OTAN. Por isso a preocupação. Letras vermelhas. A Romênia seria um membro complicado da OTAN caso o Calin Georgescu vencesse as eleições. E também da União Europeia. Assim como a Hungria e a Eslováquia. Olhem ali, Romênia pintada de laranja, Hungria pintada de verde, Eslováquia pintada de rosa. Aí ao sul da Romênia tem a Bulgária, que está com problemas, como eu já falei, políticos. Aí ao sul tem ali a Grécia e a Turquia. Também são membros da OTAN, mas na Grécia protestos contra a OTAN e na Turquia, a Turquia é a Turquia. É um membro muito escorregadio da OTAN. Aí nessa linha de frente mais ao norte tem a Polônia. Aí Bielorrússia e Belarus é aliada da Rússia, não é OTAN. E Lituânia, Letônia e Estônia são sim OTAN, são os países bálticos ali que nutrem um sentimento fortemente anti-Rússia. A preocupação da OTAN é o fronte no norte, no Báltico, ele está... Existe obediência, existe uma submissão ali ao projeto, está tudo em ordem. Agora, da Polônia para baixo, tá terrível, o panorama é o pior possível, ainda mais no entorno da Ucrânia. A região do Mar Negro está completamente comprometida para o projeto da OTAN, essa é a preocupação. Letras azuis, o texto também aborda que a Romênia ampliou os gastos militares, aí tem o aspecto econômico disso, que é a indústria bélica dos Estados Unidos vendendo muito para a Romênia. Se entra um governante menos afeito a esse projeto de caos, a coisa também já muda de figura. Mas falamos da OTAN, vamos continuar falando de OTAN aqui então na Europa. Porque a OTAN elabora planos para a sua própria frota de drones de vigilância naval. Bom, os drones são uma tendência. Falamos muito de drones, falamos muito de mísseis hipersônicos. Parece que são os temas muito abordados aí pelo noticiário internacional ligado a confrontos, né, conflitos. E aí vemos o que? A gente vê a OTAN tentando desenvolver um projeto, letras vermelhas. A ideia é desenvolver frotas para o Atlântico, fiz um X vermelho ali no Atlântico, acho que seria até dispensável fazer isso. E botei um X vermelho também no Mediterrâneo, que a ideia é o quê? Um projeto para o Mediterrâneo, um projeto para o Atlântico, e lógico, eu botei um X preto lá em cima, porque eu botei um X no Báltico também, letras azuis. A Polônia já sugeriu reforçar patrulhas da OTAN no Mar Báltico, então há um projeto também para o Mar Báltico. Por quê? Isso veio depois, a ideia da Polônia, que na verdade é uma ideia que a OTAN já vinha alimentando, ela veio depois daquele episódio de novos cabos de comunicação que foram rompidos por um navio. Aí começou essa discussão novamente, que foi sabotagem, foi proposital, até o governo alemão falou sobre isso, falou que foi proposital. Lembrando que foi no Mar Báltico também que teve o caso do Nord Stream, que eu tenho discutido bastante com vocês aqui também, e existe uma tensão crescente no Báltico. Antes da guerra começar na Ucrânia, a OTAN intensificou muito exercícios no Mar Báltico, que é onde está o X preto ali, que eu botei mais ao norte ali, e também no Mar Negro, que é aquele mar que encontra-se ali entre Ucrânia e Turquia. Qual é a intenção? Garantir uma linha de frente, uma linha de ataque, que começa lá em cima na Finlândia e Suécia,
passa pelos países bálticos, deixa eu ver, acho que outro mapa anterior é até melhor aqui. Passa pelos países bálticos, passa por Polônia, aí pega Polônia, Eslováquia, Hungria, Ucrânia, que não é membro da OTAN, mas é bucha, Romênia, Bulgária e Turquia, e aí isso engloba o quê? Linhas terrestres de ataque contra a Rússia e também linhas navais. Aí aqueles dois mares importantes ali que é o quê? O Báltico ao norte e o Mar Negro mais ao sul. Aí há um projeto também para o Mar Mediterrâneo que está se falando aí. O que acabou acontecendo que frustrou esse plano? A Turquia barrou a entrada de embarcações de guerra para o Mar Negro para que a guerra na Ucrânia não se transformasse em uma batalha naval. Por quê? Porque a Turquia é aliada da Rússia? Não, porque se houvesse uma guerra no Mar Negro, isso atingiria o norte da Turquia. Aí a Turquia fechou a porta e acabou estragando esse projeto. Mas percebemos que as coisas continuam em desenvolvimento. Mas continuam, mesmo que durante a crise da OTAN. Letras vermelhas. Os Estados Unidos desenvolvem um projeto semelhante ligado a drones, a drones marítimos, barcos drone, né? Um projeto semelhante no Golfo Pérsico, que banha o Irã, e em parceria com o Bahrein, que está pintado de laranja ali. Então percebemos a constituição de um projeto hostil contra a Rússia no Mar Báltico, uma tentativa no Mar Negro e também um projeto para o Mediterrâneo e para o Atlântico, lógico. Até porque a Organização do Tratado do Atlântico Norte, então já está no próprio nome da OTAN um projeto para o Atlântico Norte. E para o Sul também, eles se envolvem em tudo. Nesse caso do Golfo Pérsico, a gente vê o quê? Um projeto do mesmo tipo para encarar o Irã no Golfo Pérsico. E letras azuis, os Estados Unidos querem cardumes de drones no entorno da China, também drones e embarcações lá. Eu chamo de cardumes, eu nunca vi ninguém usar essa expressão. O pessoal deve usar, mas eu particularmente não vi. Eu chamo de cardumes porque quando trata-se de drones aéreos, o pessoal chama de enxames. Então acho adequado chamar de cardumes de drones aquáticos, né? Também tem projeto contra o Irã, contra a Rússia e contra a China, que são as principais forças contra-hegemônicas. E essa aposta nos drones, por quê? Porque os drones incomodaram a OTAN. Ao longo da guerra na Ucrânia, o que incomodou muito a OTAN foi o quê? Foram os drones russos que geraram um desgaste diferenciado. Enquanto a Rússia atacava com drones baratos, enxames de drones baratos, drones aéreos, a OTAN se defendia com mísseis caros. Isso foi gerando um desgaste diferenciado. Ataca com armas baratas, o outro se defende com armas caras, isso gera um gasto maior para quem se defende. Aí no caso do Oriente Médio, qual é o problema lá? O problema lá é o uso dos drones. Alguns países não têm uma força aérea, mas têm drones baratos aos montes. Isso está gerando problemas. Os Houthis estão gerando problema com isso, e também com mísseis. O que a OTAN está tentando fazer? Ter um projeto mais organizado ligado a drones. Aí falávamos do Mark Rutte na Grécia tomando tomate, tá aí o Mark Rutte, que é o líder, é o chefe da OTAN, secretário-geral da OTAN. Ele substitui o Stoltenberg, que está de saída, que saiu na verdade já, né? E o Stoltenberg é norueguês, o Mark Rutte é holandês. O chefe da OTAN, ele quer menos conversa sobre o processo de paz na Ucrânia e mais armas. Segundo ele, se armar muito a Ucrânia, o acordo de paz vem ao natural e os termos são melhores. É isso que está colocando o Mark Rutte. Não é bem o que a Rússia não concorda muito com isso. Mas é o que o Mark Rutte está colocando, está ele na foto. Letras vermelhas, ele repreende setores da OTAN que querem um acordo rápido para pôr fim à crise. Então, esses setores europeus que não aguentam mais o prolongamento dessa guerra, porque ela amplia a crise na Europa e gera uma governabilidade, uma dificuldade de governabilidade do caramba, o Mark Rutte faz aí um apelo: parem de falar em acabar com essa guerra e armem a Ucrânia, que daí a guerra acaba. Não acho que seja necessariamente por aí, acho que muito pelo contrário. Mas a ideia da OTAN é encaminhar um final de guerra ou uma situação muito tensa que leve ou a termos melhores num cessar-fogo, mas com o fim de uma guerra começa uma nova tensão que não necessariamente passa pela Ucrânia, embora continue instalada na Ucrânia.
Aí existe ali um espraiamento dessa tensão por toda a Europa. É isso que a OTAN está buscando nesse final de festa, que é um fim de festa tumultuado, é uma bagunça de final de festa, que é a situação de pré-colapso. É como bagunçar o máximo possível esse pré-colapso. O novo presidente dos Estados Unidos disse que vai acabar com a guerra rapidamente, que quando subir ao poder a guerra vai acabar. Então, o que a gente faz? Isso é discurso da campanha. Se ele vai fazer é outra coisa. O que a gente faz? A gente trunca o meio de campo o máximo possível. É isso que o Mark Rutte está colocando aí. Letras azuis. Acelerar o envio de armas busca ampliar o clima de tensão, que é buscar um grande finale. O grande finale não veio. A OTAN esperava que o grande finale fosse com os mísseis de longo alcance, que acabaram em nada. Depois se falou em armamento nuclear, a Rússia deu uma resposta bastante pesada, os Estados Unidos voltaram atrás e deixaram o assunto morrer. E agora a conversa é sobre tropas. Tropas de paz na Ucrânia. Também não acho que a Rússia vá topar isso aí, e o pessoal vai testando para ver até onde vai. Até porque não restam muitas saídas para a OTAN, precisa tentar alguma coisa para que o resultado seja menos visivelmente desfavorável para ela, como já é. É evidente que a OTAN sai enfraquecida aí desse processo. Continuamos a falar de Europa, porque a ministra aí de Ucrânia, e de Rússia, e de guerra na Ucrânia. A ministra das Relações Exteriores alemã, que é Annalena Baerbock, que aparece aí na foto para vocês, que é do Partido Verde, faz parte da coalizão que governa a Alemanha, junto com os social-democratas e um outro partido que saiu porque o ministro das Finanças saiu do governo. Então, o que era uma coalizão tripla acabou virando uma coalizão aí entre os social-democratas e os verdes. E a Annalena Baerbock, ela sugere o envio de tropas para a Ucrânia. A Annalena Baerbock, assim como o Partido Verde na Alemanha no geral, é o partido mais belicoso que faz parte da coalizão. É o partido mais entusiasta do prolongamento da guerra. É o partido mais obediente ao projeto da OTAN que faz parte da coalizão. Todas as falas que apareceram sobre guerra na Ucrânia, normalmente a Annalena Baerbock era a maior entusiasta do projeto da OTAN, do projeto de caos. Em alguns momentos, inclusive, ela tentou costurar ali com o Reino Unido uma parceria para que mísseis alemães fossem enviados para o Reino Unido, para que o Reino Unido pudesse enviar mais dos seus mísseis, os seus Storm Shadow, para a Ucrânia. Aí os Taurus alemães iriam para o Reino Unido e os Storm Shadow britânicos iriam mais para a Ucrânia. Mas acabou que o governo alemão, o Olaf Scholz, ele preferiu romper essa conversa porque aí seria cruzar muito as linhas vermelhas. Letras vermelhas, os verdes, o Partido Verde alemão, eles são a ala mais entusiasta do governo na promoção do caos a partir da Ucrânia, ou seja, são a ala governista mais belicosa. Letras azuis, as tropas da OTAN não gerarão a paz, muito pelo contrário, vão gerar o caos na Ucrânia e na Europa. Porque o discurso é, se a gente mandar tropas da OTAN para a Ucrânia, a tensão cai, por quê? Porque são tropas de paz. Isso aí não existe, é um papo furado. Se as tropas da OTAN forem para a Ucrânia, isso vai ser lido pela Rússia, porque como uma ocupação da OTAN na Ucrânia, que a Rússia já falou milhões de vezes que quer como uma zona neutra. Então, se a OTAN colocar tropas ali, a coisa piora, o quadro piora muito. A tensão fica gigantesca. Provavelmente vai ter entrevero direto entre os ataques entre as forças russas e as forças da OTAN. Aí a coisa caminha muito para o desconhecido. Como é que a coisa vai ser interpretada a partir daí? Se tropas da OTAN forem pulverizadas na Ucrânia, isso é um ataque à OTAN? Isso vai ser tido como uma quebra de um cessar-fogo? Aí a guerra volta? Como é que funciona esse processo? Por isso que a tendência é de não haver melhora. Se houver a instalação das tropas da OTAN na Ucrânia, o quadro piora e piora muito, né? Aí sobre o que está acontecendo na Geórgia. Geórgia, país vizinho da Rússia, está ali a Geórgia pintada de laranja, parte da Rússia pintada de amarelo, onde a OTAN tenta derrubar o atual governo para levar ao poder um governo que seja favorável
a fazer da Geórgia uma segunda linha de frente contra a Rússia. Isso foi dito pelo próprio governo que está aí. Depois do processo eleitoral, houve um questionamento do resultado. A presidente da Geórgia questiona o resultado eleitoral, por quê? Porque o partido que tem maioria no parlamento, ele se saiu vencedor e ele é crítico dessa agenda belicosa da OTAN. Já a presidente da Geórgia, ela é uma figura que tem uma grande submissão em relação ao projeto da OTAN. Ela já falou que não vai abandonar o cargo, o parlamento deve escolher um novo presidente, mas ela diz que o parlamento é ilegítimo, porque foi fruto de uma eleição ilegítima. Aí ela está questionando o resultado e acontece uma bagunça na Geórgia que tem todas as características de uma revolução colorida, de um processo orquestrado de fora para dentro para derrubar um governo que não é favorável à agenda da OTAN. Lembrando, a Geórgia não é membro da OTAN. Trago a seguinte matéria: parlamentar sênior da Geórgia nega relatos de que o líder do partido do poder, que é o Sonho Georgiano, deixou o partido. Então tem essa discussão, porque existe uma crise política na Geórgia. O seu potencial foi reduzido no início, porque houve ali um ataque contra aquele financiamento estrangeiro a grupos que atuam na Geórgia, mas muita coisa já tinha sido feita, muito dinheiro já tinha entrado. Então a bagunça já estava contratada há bastante tempo. O que está acontecendo na Geórgia hoje é o quê? Pessoas nas ruas, setores sociais nas ruas apoiando um questionamento das eleições, quando o resultado eleitoral foi de vitória do partido que está no poder. E o partido que está no poder e que teve uma vitória eleitoral, ele é contrário a fazer da Geórgia uma bucha de canhão, como é a Ucrânia. Aí o que acontece? Aí tem esse impasse de questionamento eleitoral. Letras vermelhas. A pergunta surge no momento, essa pergunta sobre o líder do partido ter saído ou não, em que os protestos ganham força na Geórgia. Existe uma crise política na Geórgia que está colocada. Letras azuis. A revolução colorida na Geórgia, ela já entrou na etapa dos ataques violentos. Ataques de pessoas treinadas violentas, o governo responde com truculência, porque está respondendo à violência de setores treinados. Aí essa resposta do governo com truculência, ela é registrada, vai para as redes sociais, leva ainda mais gente, fala-se de repressão, aí a coisa vai escalando. Típicos processos de revolução colorida. Típicos processos de revolução colorida. A coisa vai ser bem sucedida, não vai? Estamos acompanhando. No primeiro momento parecia que os protestos estavam arrefecendo, aí veio uma segunda onda, aí já com violência, que gerou um ambiente conturbado na Geórgia. E aí vamos falar um pouco, por falar de ambiente conturbado, só para a gente dar um toque final aí nesse assunto. O ministro da Defesa, que é o Kim Yong-yeon, pô, é complicado de falar, né? Ele disse o seguinte, o ministro da Defesa, tá? O Kim Yong-yeon, ele disse o seguinte, que ele pede desculpas ao povo pela lei marcial. E ele expressa gratidão ao presidente. Só que a questão fundamental é a seguinte, ele assumiu a culpa, por isso ele disse que foi responsabilidade dele, letras vermelhas. O ministro da Defesa chamou para si a responsabilidade pela tentativa de autogolpe. Aquilo ali tem características de um autogolpe. O cara convocou lei marcial, o presidente da Coreia do Sul. O ministro da Defesa está dizendo que foi responsabilidade dele, foi sugestão dele isso por causa de um ambiente que ele estava vendo ali. Só que o presidente o Yoon Suk Yeol, que é o presidente da Coreia do Sul, ele tem problemas com o parlamento porque ele não consegue aprovar nada. Ele é cada vez mais impopular, está cada vez mais perdido, a crise política aumenta e ele não consegue saídas para essa situação. Então, emparedado como estava, como é um cara super capacho dos Estados Unidos, em um certo ponto até ao nível da humilhação, em eventos públicos ele faz coisas que são vexatórias, né? Muito submisso, ele pensou, eu vou puxar aqui um golpe militar,
Por quê? Porque é possível que eu ganhe apoio, dado o fato de que eu sou muito mais servil ao projeto dos Estados Unidos do que a oposição. Não é que a oposição seja uma oposição soberanista, que não é nada disso, muito longe disso. Tá? O campinho ali na Coreia do Sul ele é dominado, até porque a Coreia do Sul é ocupada militarmente pelos Estados Unidos. Mas ele pensou, bom, no cálculo geral pode ser que eu ganhe algum apoio, mas não houve contexto para isso. Até porque embarcar nisso aí geraria uma grande contradição no meio de um cenário aí. Aí o que os Estados Unidos fizeram? Eles tiraram o corpo fora, não apoiaram o cara não teve apoio popular por óbvio, porque é uma figura impopular, não teve apoio na estrutura política sul-coreana, até porque ele está isolado politicamente, e os militares acabaram só sendo um joguete ali, mas também não embarcaram fervorosamente. E os Estados Unidos tiraram o corpo fora. No final ele teve que recuar, até porque o parlamento derrubou, né, a lei marcial dele, ele concordou com isso, aí voltou atrás, virou uma cena aí bastante patética. E agora a situação é a seguinte, a situação é o pedido de queda do Yoon Suk-yeol, que é o presidente da Coreia do Sul. Letras azuis. A sua queda, a queda do ministro da Defesa, esse assumir a culpa, é uma tentativa de salvar a cabeça de Yoon Suk-yeol, responsabilizando uma peça de ministério ao invés do presidente, mas eu acho pouco provável que ele vá se salvar, porque toda a população na Coreia do Sul entendeu isso aí como o que foi um autogolpe. Foi uma tentativa de autogolpe patética, muito patética. E aí ele ficou isolado e a tendência de que, mais isolado que já estava, e a tendência de que ele possa cair, né? Agora vamos falar um pouquinho aí vamos para o Oriente Médio, vamos falar sobre esse caso do Irã. O Irã cogita enviar tropas para frear os Estados Unidos e Israel. É isso que eu coloco lá na caixinha de texto, naquela caixinha preta ali, né? No título dessa tela aí. E o Irã cogita enviar tropas para onde? Para a Síria. Se a Síria assim quiser. O que o Irã está identificando é um certo cenário nebuloso na Síria, porque há um cenário nebuloso na Síria, muito embora algumas áreas estejam sendo recuperadas, tem um ambiente extremamente estranho na Síria. E já não é de agora. Bom, se a gente consegue enxergar isso aí, a inteligência iraniana já viu há muito tempo. Trago a seguinte matéria. O Irã diz estar pronto para estudar qualquer pedido de tropas da Síria. O que ele está dizendo? Peçam que a gente vai. Só que isso aí vai aumentar enormemente a tensão, porque é uma intervenção direta do Irã. Mas, no Irã, lembremos, na Síria tem tropas dos Estados Unidos, então não seria nada novo. Nós, os Estados Unidos, mas como é que o Irã coloca tropa lá? Bom, vocês têm tropa lá, a pedido de ninguém. Pelo menos, e me parece que é justamente isso que o Irã coloca na mesa, se o Bashar al-Assad solicitar, é o próprio presidente, é o próprio líder político da Síria que está solicitando. Seria diferente dos Estados Unidos, porque as tropas dos Estados Unidos estão na Síria a convite de ninguém, fazendo trabalho associado com um grupo rebelde terrorista, roubando trigo e petróleo da Síria. É completamente diferente isso. Agora, precisa haver autorização. O Irã não vai atropelar a soberania síria. Mas é preciso ver em que passo a coisa está. Letras vermelhas. A Síria e o Iraque são áreas estratégicas por motivos que eu já discuti aqui várias vezes. É aquela zona ali que está no centro entre o Irã e Israel, assim como a Jordânia também está, assim como o Líbano também a gente pode encaixar nesse contexto. Por isso os Estados Unidos têm presença militar tanto na Síria quanto no Iraque, a convite de ninguém. Tanto o governo sírio quer a saída dos Estados Unidos de lá, quanto o governo do Iraque. Letras azuis. O governo Assad estaria sendo pressionado, tanto é que eu discuti com vocês aqui ontem o fato de que pode haver uma tentativa de cooptar o Assad, algo do tipo derrubamos as sanções à Síria, se houver aí um distanciamento em relação ao Irã, o que seria um suicídio evidente para a Síria, para o governo do Bashar al-Assad, porque quem dá suporte ao governo Assad, um dos setores são as forças iranianas. Se o Assad optar por esse caminho para ter uma tranquilidade, uma perspectiva de derrubada de sanções, ele contrata, repito o que eu falei ontem, ele contrata um
um golpe contra ele mesmo para depois de amanhã. Letras vermelhas. O Irã, ele disse que o caos na Síria pode bagunçar o cenário no Iraque, e sim, isso é uma grande verdade. Tanto é que o Iraque já está reforçando as suas fronteiras e está trabalhando para evitar que a bagunça cresça também. Na Jordânia, a instabilidade tende a crescer, está todo mundo aí nesse miolo. E também na Turquia. Só que a questão é, a Turquia está metida nisso aí. Porque o grupo que está promovendo esse movimento, que é o Hayat Tahrir al-Sham, ele é um grupo aliado à Turquia. Tanto é que a próxima matéria que eu vou trazer aqui é uma crítica do Irã a isso. Pô, mas como que a Turquia faz uma coisa dessa? Como que a Turquia cai numa armadilha dessa? Como é que a Turquia desestabiliza uma região, sendo que isso pode atingir ela? Porque a Turquia está fazendo um cálculo que ela acha que ela vai tirar vantagem disso. Que o Bashar al-Assad vai ser fragilizado e fragilizado fica mais fácil para a Turquia negociar com a Síria uma zona tampão que permita que ela desça a lenha nos curdos que estão do lado da Síria, já que esses grupos também são adversários da Turquia. Agora é ver se esse cálculo vai funcionar ou não, né? Letras azuis. A Rússia e o Irã dão suporte ao governo do Bashar al-Assad. Se ele perder o apoio de algum desses setores aí, ele entra num processo muito difícil. Tá aí o que eu estava dizendo para vocês, ó. Caiu na armadilha. O conselheiro do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, ele ataca a Turquia com declarações contundentes. A crítica é essa. Mas como que a Turquia faz uma coisa dessa? Como é que a Turquia participa dessa lambança que está acontecendo na Síria, sendo que essa lambança pode atingir ela própria? Como é que eles participam dessa desestabilização regional? Como é que eles entram num jogo com setores que estão atacando povos da região, como é entrar no jogo dos Estados, como ele diz, letras vermelhas ali. Ele diz que a Turquia caiu em uma armadilha dos Estados Unidos e de Israel. E a gente deve lembrar, a Turquia cumpre esse papel. A Turquia é um membro da OTAN. A Turquia é membro da OTAN. Sempre tem que lembrar disso. Mas como é que a Turquia fez? Bom, a Turquia não seria membro da OTAN à toa. Então, um dos papéis que a Turquia cumpre como membro da OTAN é organizar, instrumentalizar e bancar grupos terroristas. E na Síria ela sempre fez isso. Ela continua fazendo isso agora. Letras azuis. Ele disse que a Síria, o conselheiro do Ali Khamenei, que a Síria hoje conta com mais apoio do que em momentos mais difíceis do golpe contra o Bashar al-Assad. Se lá atrás a tendência foi de uma derrota do golpe, hoje a tendência de um golpe dar certo é ainda menor. Isso segundo o posicionamento desse conselheiro ali, esse conselheiro do Ali Khamenei. Agora, esse movimento pegou tanto a Síria quanto o Irã, quanto a própria Rússia de surpresa. Até porque o Irã está envolvido em outras frentes contra Israel, a Rússia está envolvida em várias frentes, mas principalmente a Ucrânia contra a OTAN, e houve ali um senso de oportunidade que foi explorado para que vários grupos apoiados por Turquia, Israel e Síria, Turquia, Israel e Estados Unidos, atacassem. E é o que está acontecendo. Só que existe um movimento de resposta a isso, com apoio aéreo russo às forças militares sírias e grupos apoiados pelo Irã chegando na Síria. E o governo iraniano dizendo que pode enviar tropas, se for solicitado pela Síria, lógico. Olha, mais desse assunto. As forças democráticas da Síria, que é uma milícia curda apoiada pelos Estados Unidos, capturam sete aldeias na Síria. A questão é a seguinte, tá? Eu já li algumas matérias que houve aí um avanço dessas milícias, mas que elas já foram repelidas. Quando tem uma discussão rolando, assim, um assunto quente ligado a um avanço, a um confronto, tem sempre guerra de informações, então convém sempre a gente esperar a poeira baixar para ver qual é o saldo disso aí. Mas o fato é que tem muita coisa sendo jogada. Um lado dizendo que o avanço está rápido e que esses grupos terroristas e rebeldes estão avançando, e tem outras que dizem que algumas áreas já estão sendo retomadas. Algumas áreas sim, já foram retomadas, mas sobre esse avanço aqui ainda existe muita
muita bagunça aí na rede. Letras vermelhas, os militares Yankees dos Estados Unidos, né, na Síria teriam dado suporte e cobertura ao ataque das milícias curdas nessas regiões. Letras azuis. Os ataques visaram abrir caminho entre a Síria e o Iraque, entre regiões curdas na Síria e regiões curdas no Iraque. Qual é o objetivo? Já começar a criar o caos também no Iraque através dessa conexão. A gente deve lembrar que dias atrás Israel falou positivamente sobre estreitar os laços com os curdos. Tá? Então convém, isso foi dito já. Então isso deve ser lido de uma maneira preparatória. Os caras já estavam dizendo ali que poderiam bagunçar por um certo caminho. Inclusive a Turquia criticou naquele momento como se fosse uma ameaça a ela. Pode ter sido, até porque o nível de hostilidade vinha crescendo. Só que, na verdade, forças curdas estão atuando junto com os Estados Unidos e Israel na Síria e no Iraque. E aí é preciso observar também isso aí, que foi avisado, né? Já que estamos na região, vamos falar desse caso aí do Macron e do Mohammed bin Salman, o líder da França e o líder da Arábia Saudita, porque eles assinam parceria estratégica e convocam eleições no Líbano. Né? Convocam não, eles estão pedindo eleições no Líbano para mudança política. Mas eu não quero centrar no que eles falaram sobre o Líbano. O meu interesse é falar do próprio encontro dos dois. Por quê? Letras vermelhas. A Arábia Saudita já solicitou tecnologia nuclear dos Estados Unidos como condição para assinar os acordos de Abraão, que é o quê? Que é a normalização das relações com Israel. Claro, apenas a tecnologia nuclear nesse momento não vai adiantar. Por quê? Porque é um momento em que é impopular a normalizar relações com Israel por motivos óbvios. Israel está matando muitas pessoas na região, uma parte considerável delas, boa parte muçulmanas, e isso geraria um ambiente desfavorável na Arábia Saudita para o governo se ele aceitar e normalizar relações com Israel. Tanto é que o próprio Mohammed bin Salman já falou: se eu assinar esse acordo, posso ser até assassinado. Agora, a Arábia Saudita já solicitou isso como condição aos Estados Unidos. E os Estados Unidos ficaram ali. Né? Aí vem a França, letras azuis. A parceria entre a Arábia e França, ela prevê áreas de energia e de defesa. E a França tem tecnologia nuclear. E o que a gente vê novamente aí? A França ganhando terreno em locais onde os Estados Unidos e Israel estão negociando. Então é uma disputa pelo mercado bélico. Mais uma vez a França disputando mercados da guerra. Aí, né? Falávamos de Israel, agora a gente fala de uma conexão Israel-América Latina, porque a Argentina e Israel estreitam laços militares. Não tem nenhuma surpresa aí. Né? O Milei, como eu coloquei ali nas letras azuis, até cortou ali aquela última, né? O Milei falou que uniria a Argentina a Israel, Reino Unido e Estados Unidos. É isso que está cortado. Estados Unidos está cortado ali, saiu da tela. Ele falou durante a campanha que ele faria. Ele falou quando ele venceu isso. Ele sempre foi um cara extremamente claro sobre isso. Ele não mentiu. Todo mundo sabia que ele faria da Argentina uma peça importante para os setores da OTAN. Lembrando que Israel não é membro da OTAN, mas é um aliado extra-OTAN. Faz parte daquela almôndega perversa ali que é com Estados Unidos e Reino Unido. A gente nunca sabe onde é que começa o interesse de um e acaba o de outro. Aí a seguinte matéria: Israel e Argentina concordam em expandir a cooperação militar, algo que logicamente aconteceria. Aí na foto está o Luiz Alfonso Petri, que é o ministro da Defesa da Argentina, do governo Milei, e o Israel Katz, que agora é ministro da Defesa de Israel, mas antes era o chanceler, que era o tal do chanceler TikTok que o pessoal apelidou, por causa da conduta dele criminosa de postagens extremamente baixo nível nas redes. Fazendo até chamar de diplomacia, eu tenho até vergonha de chamar de diplomacia uma coisa dessa, mas fazendo uma diplomacia extremamente rasteira. Agora ele é ministro da Defesa. E ele vai continuar fazendo como ministro da Defesa as mesmas coisas que ele fazia como
relações exteriores, que é promover os interesses do sionismo e bagunçar o máximo possível o mundo, né? E aí está ele numa foto com o ministro da Defesa da Argentina, letras vermelhas. Em visita a Israel, o ministro da Defesa do Javier Milei, ele apoiou as ações de Israel na faixa de Gaza. Lógico que sim, eu nem imagino nada diferente. Então ele vai lá e joga, digamos assim, ele faz aquilo que boa parte do mundo, por mais que existam países ali sob pressão, até países membros da OTAN, ele faz aquilo que até países da OTAN não fazem, muitos países da OTAN, que é elogiar a conduta de Israel, apoiar o massacre de civis que está acontecendo na faixa de Gaza. Mas o Milei falou, né? De um lado, soberania zero, do outro a gente fala de um país realmente soberano aí, que é a Venezuela. Porque a Venezuela rejeita recentes ações conjuntas do Comando Sul dos Estados Unidos e da Guiana. Está aí a Venezuela pintada de amarelo e a Guiana pintada de laranja. E lógico, quando eu falo de Venezuela e Guiana, automaticamente vocês lembram da região de Essequibo, que tem toda aquela tensão ali, letras azuis, porque Essequibo é uma reivindicação territorial histórica da Venezuela desde os seus entreveros com os britânicos. Então isso é uma reivindicação desde os períodos, né, de períodos coloniais. Isso vem se arrastando ao longo da história. Não é algo que a Venezuela inventou de ontem para hoje. É uma questão histórica na Venezuela. E que tem apoio popular. Houve ali uma consulta por parte do governo Maduro e a população concordou com essa reivindicação. Por quê? Porque é algo importante para o povo venezuelano. Só que esse Essequibo tem riquezas minerais, que estão sendo exploradas por interesses anglo-yankees, e aí esses setores britânicos e estadunidenses dão suporte ao governo da Guiana na sua reivindicação. Letras vermelhas. Militares dos Estados Unidos estão na região para garantir a exploração das riquezas da Guiana. Então é um suporte do braço armado a interesses financeiros transnacionais. Bom, isso é a própria OTAN, né? O braço armado dos interesses financeiros transnacionais é o próprio projeto da OTAN. Os estados agindo como braço armado de interesses financeiros é o próprio conceito de imperialismo. Talvez no seu estado mais puro, né? Que é o braço armado do Estado, dos Estados Unidos, atuando pelos interesses financeiros transnacionais. Esse é o próprio conceito. Então, o que a Venezuela está criticando é o quê? É a intromissão imperialista, que é o jargão que o Maduro usa muito, é uma intromissão imperialista na região, sequestrando os recursos e usando a Guiana como um laranja disso, né? Não foi por isso, não pintei a Guiana de laranja por isso, talvez. Vou aproveitar aqui essa convergência. Aí a gente termina, como sempre, no continente africano, em conexão com a China. O evento aconteceu na China, mas importa e muito para os países do continente africano. Traga o seguinte título lá na caixinha preta: a China recebe governos de países africanos em evento. Matéria do Global Times. Países do Golfo da Guiné, eles expressam esperança de melhorar a cooperação em segurança marítima com a China em um evento que aconteceu na China. Letras vermelhas. A China tem uma formidável indústria naval que gera um temor incrível nos Estados Unidos. Eles ficam extremamente impressionados com o potencial da indústria naval chinesa. Tanto é que, se quiserem ler sobre isso, pesquisem, potencial indústria naval chinesa. Vocês vão achar vários artigos aí falando sobre isso, mesmo em português, vocês vão encontrar. Os Estados Unidos, eles não conseguem nem entender como é que a China tem um potencial naval tão grande, quanto mais replicar isso. Não conseguem. E então, como ela tem esse potencial, essa indústria naval formidável, ela pode fazer avançar a defesa naval no continente africano, através de parcerias. Existe essa possibilidade. Letras azuis. E é justamente isso que esse evento está discutindo, e vários negócios estão sendo fechados e várias parcerias estão sendo fechadas. Letras azuis. A pirataria atrapalha as parcerias entre África e China, por quê? Porque ataca rotas comerciais. Então, uma parceria no setor naval envolve também essa segurança de garantir rotas comerciais seguras.
A questão da pirataria é um problema. No mundo hoje, não é uma coisa que remete a gente a períodos históricos anteriores, né? A bandeira negra com a caveira, não. A pirataria é uma coisa de hoje ainda. Estou falando da pirataria praticada por grupos criminosos. Tem a pirataria praticada por estados. Os Estados Unidos promovem pirataria o tempo inteiro. Mas não chamam assim, chamam de apreensões, bloqueios. Fazem isso todo o tempo. E no mar mesmo, né? Teve navio iraniano que já foi alvo de pirataria dos Estados Unidos. Pirataria do Estado. Mas nesse caso aqui estou falando de grupos. Grupos criminosos que promovem a pirataria ainda. Muitas vezes atuando no interesse de um Estado A ou B, mas sim, existe pirataria aí. Letras vermelhas. 18 países participaram do evento, dentre eles Nigéria e Camarões, que são países próximos em termos de relações com a OTAN. Então a gente está falando aí o quê? De Nigéria e Camarões, pintei os dois aí está aí o Golfo da Guiné também no mapa. Dois países que são uma espécie de base, ainda ponto de confiança da OTAN no continente, e estão lá conversando com a China sobre parcerias no campo naval. Isso aí é algo que preocupa bastante os interesses da OTAN. Letras azuis, lembrando que é crescente o sentimento anti-OTAN no continente. Está cada vez mais difícil para os países membros da OTAN, uma parte grande deles com histórico colonialista, de manter as suas relações no continente africano. Por quê? Porque a desconfiança está ganhando cada vez mais terreno, e com razão, com todo motivo, né? Porque existe aí uma história que comprova porque que governos de países africanos não devem confiar em potências historicamente colonialistas. E aí chegamos ao momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, as propagandas que aparecem aí durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF como chave Pix, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa do interesse de vocês. Repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.